Olá, pessoal, estamos iniciando mais um programa com o jornalista Pedro Ernesto, doutor Jefferson Amorim e Laís Locatelli. Vamos então chamar nossos convidados para iniciar a nossa programação. Laís. Eu digo sobre a psicanálise, é até difícil a gente explicar sem vivenciar uma experiência do processo psicanalítico, Pedro, assim, da dimensão que é, do transformador que é na nossa vida, nos sintomas que a gente, às vezes, nem tem muita ciência, nem tem muita claridade que a gente tem. Mas o Freud é genial porque ele tira as pessoas da doença mental como um paradigma de não tem o que fazer aqui e coloca elas para falar sobre alguma coisa que elas também não sabem exatamente sobre o que se... A gente não sabe exatamente sobre o que fala quando fala com o terapeuta, com o psicanalista. Então, a gente vai falando através da livre associação de ideias, vai falando, ele que nós vamos conectando alguma coisa que a gente consegue puxar aquilo que dói, aquilo que não está resolvido, aquilo que não pode ser vivenciado, aquilo que não pode ser pensado e organizado na nossa psique. Eu digo que é como pequenas falhas da Matrix, que quando a gente cai ali, fica um buraco que a gente tenta preencher com alguma coisa. Às vezes é um pequeno sintoma, às vezes é uma pequena defesa, às vezes é uma grande. Então, conforme a gente vai trabalhando muito com o que Freud nos passa, nós vamos vendo os resultados práticos e a mudança que tem isso, e ainda nos surpreendemos depois de mais de 100 anos. 3 frases, Laís, que marca a tua admiração pelo Freud. Tem uma coisa muito importante que ele traz, que é sobre a transferência, mas ele fala da transferência, ou seja, da conexão com o terapeuta, dizendo assim, quando nós estamos amando, nós estamos sofrendo de alguma maneira. Quando nós não estamos amando, nós estamos adoecendo de alguma maneira. Porque quando a gente está amando, todas as coisas que estavam, então, num lugar escondidinho, elas vão sair desse lugar escondidinho. E quando a gente está trabalhando na clínica, com psicoanalisando, que é uma relação de muito, muito profunda, de muito carinho, muito respeito, essas coisas se abrem também. Então, ele é genial a entrada disso da conexão com o terapeuta, que não é só um paciente número. Eu tive uma vez uma paciente que me diz, eu sou um número. Eu digo, não, você é fulana de tal, você tem um nome, um sobrenome e uma marca afetiva. Né? Essa é uma frase muito importante. Tem uma outra coisa que Freud traz, assim, que é muito definitivo para a gente, quando ele está olhando numa organização maior do que o indivíduo e ele vai para o social, que é lá no livro da Psicologia das Massas, e ele vai trazer a ideia das perversões institucionais, das perversões dos grupos. Isso é genial, porque ele diz assim, onde tem 2 ou mais, nós vamos ter uma dinâmica perversa. E costumamos ter uma dinâmica perversa, ou seja, o desejo de um impera sobre os outros. E esse desejo prevalecente faz com que os outros se coloquem num lugar de submissão ou são forçados a uma certa submissão. E uma terceira frase que eu gostaria de pensar e de trazer é quando ele vai olhar para o sintoma e vai dizer assim, não é por acaso que a gente tem um sintoma, uma coisinha esquisita, ou uma grande coisa esquisita. Isso aparece porque tem um benefício. E ele diz, é o benefício secundário. Num primeiro momento, a gente olha e não entende como é que aquilo pode ser beneficioso. Por exemplo, é um toque, ficou batendo na madeira, tem que bater 20 vezes, 40 vezes, 100 vezes. Como é que essa aflição pode gerar uma satisfação? Mas ali é um alívio de alguma coisa que também serve de escudo para que outra mais profunda não saia. Então, é através muito disso que a gente trabalha, em identificar qual é a satisfação, qual é o benefício que aquele sintoma está trazendo, está apresentando para o sujeito, para que a gente possa se desfazer dele ou se despedir dele, para ter novos, quem sabe, aí mais para frente, mas que sejam mais leves, mais compatíveis com um estado de bem-estar. Talvez, Pedro, a gente faça aquilo que é possível naquele momento, sabe? Por que a gente não está profundizando é o X da questão. Por exemplo, eu começo a ler um livro, outro livro, não quero profundizar nenhum tema, ou eu leio, começo a ler, me deixa um pouco desconfortável. O que é isso? Né? Porque às vezes a gente não dá conta
daquele desconforto, a gente não dá conta do mal-estar do mais profundo. Então, a gente tem muita premissa de estar em relacionamentos amorosos, por exemplo, de uma forma profunda. Mas não é todo mundo que consegue chegar nesse lugar. Então, quando a gente vai pensar em psicanálise, eu sempre digo que a psicanálise está para todo mundo, mas não é todo mundo que está para psicanálise, porque progressivamente a gente vai fazendo mergulhos bastante profundos e normalmente há muita densidade psíquica ali. Então nós vamos na medida do que é possível, na medida do que se dá conta. Então se a gente não está dando conta e está cada vez dando menos conta, também é associado a um prazer muito rápido, um prazer muito instigante, um prazer muito viciante, que é a questão, por exemplo, das redes sociais, do TikTok, desse tipo de coisa. Por quê? Porque a gente sabe que o nosso cérebro ele vicia muito rápido em prazer. E a nossa psique também vicia muito rápido em prazer imediato. Para a gente pensar em algo mais a longo prazo ou mais profundo, nós vamos ter que ter uma certa dose de maturidade. E para isso se trabalha bastante, se constrói bastante. É uma jornada. Né? Talvez não tanto estimulado nesse momento, mas acredito que tenha bons retornos, porque a clínica realmente tem uma demanda bem importante. Olha, eu quero dizer que estar aqui contigo, Laís, é uma honra. Eu, particularmente, amo acompanhar o teu Instagram. E principalmente as frases que tu coloca. Mas se eu te perguntasse assim, Laís, hoje o nosso papel, o que fez eu te convidar, é que você transforma vidas. Transforma vidas através de mensagens que tocam o coração. Mas se eu te perguntasse qual é a tua missão, e se você pudesse estar frente a frente agora com Freud, o que você diria para ele? Você que tem tanta admiração por ele, inclusive no seu arroba, é Sigmund Freud. O que você diria a ele se ele estivesse agora na sua frente? E qual a tua missão aqui? É interessante, né, Pedro? Porque eu acho que nem Freud tinha uma dimensão do tamanho que ia ser a continuidade do trabalho dele. E o que eu gostaria de mostrar para ele a dimensão do trabalho dele, da semente que ele deixou. Porque ele conseguiu ser tão generoso conosco que cada pensamento, cada ideia, cada conclusão que ele chegava a partir da clínica, porque não era uma coisa, uma construção teórica, era a partir da experiência clínica que ele ia fazendo, colocando em palavras para a gente poder ler depois. E ele deixava no final, eu consegui ir até aqui, agora vocês seguem. Eu pensei sobre isso, mas não deu tempo de desenvolver sobre isso. Por exemplo, com as psicoses. Ele entra na casa das neuroses, das doenças dos nervos, né? Ele era neurologista, e a partir daí ele vai entrando muito em específico em alguns temas e outros não deu tempo. Ele dizia, eu gostaria de poder aprofundar mais. Eu sei que aqui é necessário aprofundar mais. E ele deixou um grande legado como uma semente. E como isso cresceu e está crescendo, eu digo que nós psicanalistas somos os fofoqueiros que mais guardam segredos de todos os tempos, porque a gente está sempre em grupo de estudo, sempre trocando informações, mas nunca trocando reais informações, né? O nome da pessoa nunca aparece, a identidade da pessoa nunca aparece. Mas pensando nessa grande dimensão de construção, porque é uma ciência muito viva. E eu gostaria que ele soubesse disso. Jefferson,